2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao 10, o texto da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vem como mensagem do Senhor para edificar a minha vida em primeiro lugar, mas também toda a igreja. Então vamos ler. Por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, peça a Deus agora, através da sua oração, para que Ele fale ao seu coração. Senhor, eis-nos aqui, totalmente dependentes, Senhor, do Teu Espírito Santo, para receber e transmitir Tua palavra. Mas que também, Senhor, aconteça neste ambiente, e aonde quer que esta palavra chegue, o milagre, Deus, da iluminação, que o Teu Espírito Santo pode fazer, com que por meio de uma só palavra, Deus, várias pessoas possam receber uma mensagem específica para a sua vida, Pai. E é assim que nós cremos que o Senhor também nos pastoreia como um rebanho Teu. Senhor, cuida de nós, alimente-nos, leve-nos, Senhor, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Nós carecemos do Senhor sempre. Eis-nos aqui, Senhor, desejosos, ávidos, por receber este alimento santo que vem do Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, como que nós temos enfrentado, como que nós temos compreendido questões problemáticas que enfrentamos no nosso dia a dia? Questões emocionais, questões espirituais, com as quais nós temos que lidar. O Senhor Jesus não nos prometeu um mar de rosas nesta vida aqui. O Senhor Jesus foi muito claro, muito honesto, como sempre foi, é e será, quando disse que no mundo nós haveríamos de ter aflições. Mas também disse, tentem bom ânimo, porque eu venci. A palavra ânimo que vem de Jesus contrasta com os sentimentos que muitas vezes brotam no nosso coração, que é o desânimo. A forma como nós enfrentamos essas lides, a forma como nós lidamos com os nossos problemas, sejam emocionais ou espirituais, normalmente, diante da nossa incapacidade humana, diante das nossas fragilidades, nos levam ao desânimo. Quem é que nunca se sentiu desanimado? E eu não estou me referindo somente ao desânimo nas questões espirituais, no que diz respeito à nossa vida com Deus. Isso é uma realidade. Às vezes nós nos sentimos desanimados com a obra do Senhor. Nós somos uma igreja com mais de 1000 membros e temos aqui 550 pessoas. Onde estão as outras? Provavelmente alguns estão desanimados nessa caminhada. Mas às vezes você se vê sozinho no seu relacionamento conjugal. E relacionamento conjugal, a própria palavra já diz que demanda pelo menos 2 pessoas, um casal. Não depende só de você, depende do seu cônjuge. E às vezes você se vê lutando, como quem está nadando ou remando contra a maré. E o desânimo é uma consequência natural na vida de todo ser humano.
Mas quando a gente ouve a palavra de Jesus, no que diz respeito a não desanimarmos, ou seja, a termos bom ânimo, esse mesmo Cristo se oferece a estar conosco, no nosso ambiente familiar, no nosso relacionamento conjugal, na nossa igreja, porque é dele, não faz sentido termos uma igreja onde Jesus não está, onde Jesus não seja o pastor. Podemos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. São questões que nós temos que enfrentar, não podemos fugir delas. Em outros momentos aqui, nesse púlpito, o Senhor já nos falou sobre o que Deus nos deu enquanto Espírito. Não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, em Cristo Jesus, nós podemos. O apóstolo Paulo compartilhou isso com a igreja de Filipenses, quando ele disse lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele, ou seja, em Cristo, que me fortalece. E muitas vezes nós nos esquecemos, quando chega a nossa vez, quando o problema bate na porta da nossa casa, ou quando bate na porta do nosso coração. É importante a consciência cristã de que existe o Espírito Santo em nós, dado pelo próprio Senhor Jesus, que nos auxilia, que intercede por nós, como a Bíblia diz, e que também nos capacita, que nos dá a unção, enquanto uma capacitação especial que o cristão recebe para enfrentar justamente essas dificuldades que são inerentes a esta vida aqui. O Senhor nos poupa de algumas delas, mas Ele não nos prometeu poupar de todas. Mas Ele nos prometeu também nos capacitar para enfrentá-las. Ele prometeu também estar conosco durante os momentos em que nós estivermos passando por essas dificuldades. Como é que nós temos então enfrentado estas questões? Questões que podem nos levar a um estado de desânimo, questões que podem causar um esfriamento na nossa fé. E quando eu olho para esse texto lido, a segunda carta de Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, eu vejo que o apóstolo Paulo está apresentando aqui alguns princípios importantes para nós nos apoiarmos e nos fortalecermos diante de muitos embates, diante de muitos desgastes que a vida tem para nos apresentar, ou que já tem nos apresentado. Aliás, nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo 4, no verso 16, o apóstolo Paulo conclui dizendo, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, e aqui ele abre o coração e fala que o desgaste era algo que ele enfrentava, mas ele diz, no nosso interior, o nosso ser interior, ele se renova dia a dia, e não por uma ação humana, mas por uma ação divina, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Essa palavra vem a mim e vem a você nesse sentido, de nos mostrar que há um caminho para nós enfrentarmos as lutas que temos enfrentado. E aí eu faço uma pergunta inicial nessa mensagem. Você considera que já encontrou algo de Deus que pudesse ser como um remédio para você enfrentar as dores, as enfermidades, e entendam que as enfermidades nos alcançam em todas as áreas da nossa vida, não só na área física. Esse mesmo texto, o apóstolo Paulo cita um tesouro. E ele diz, temos tudo isso como um tesouro em vasos de barro. E certamente que esse tesouro ao qual o apóstolo Paulo se refere é o Evangelho de Cristo Jesus. As boas novas, as boas notícias, que certamente vem contrastando com as situações e as circunstâncias que nós enfrentamos. E isso, de certa forma, vem para mim como um remédio também. Porque quando eu vejo que a minha vida está passando por um tempo de dificuldade, eu encontro no Evangelho força e poder, autoridade no nome de Cristo Jesus para enfrentar, perpassar e vencer todas elas. Portanto, quando nós encontramos Cristo, nós encontramos esse tesouro. Quando nós nos apropriamos de Cristo Jesus e da sua palavra, nós nos apropriamos desse tesouro. E esse tesouro é a razão do nosso viver.
Nós não existimos por nós mesmos. E nós não existimos para nós mesmos. Nós existimos por Cristo, porque a Bíblia diz que nele todas as coisas subsistem. E nós existimos para Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para a glória do nosso Senhor. E daí como que nós temos enfrentado esses momentos tão complicados? Aliás, o ser humano por si só já é um ser complicado. E diante das circunstâncias que nós convivemos com elas, nós enfrentamos essa dificuldade. Primeiramente, eu quero destacar nesse texto, irmãos, que existem motivos, muitos motivos, para nós desanimarmos em relação à nossa fé. Porém, só existe uma razão para nós permanecermos firmes no Evangelho sem desanimarmos. E essa razão é o tesouro que nós encontramos, que é Cristo Jesus. No verso 1, Paulo diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Eu gostaria de elencar aqui alguns motivos de diversas naturezas que certamente têm causado desânimo na nossa vida. Pelo menos 6 motivos de natureza emocional eu pude conversar com o Espírito Santo e traduzir aqui para nós. Problemas pessoais são ou não são motivos do nosso desânimo? Como que é difícil lidar com pessoas e lidar com as dificuldades que essas pessoas têm ou trazem consigo. Dificuldades financeiras, problemas familiares, problemas na área da saúde, na sua vida profissional. Esse conjunto está associado ao ser humano e que gera, de certa forma, problemas pessoais. Afetam o nosso ser, afetam a nossa emoção. Então afeta também as nossas atitudes. Um outro problema, um outro motivo de natureza emocional é a comparação que muitas vezes nós costumamos fazer com os outros. O ser humano é um ser social. E quando nós pensamos em vida social ou vivermos em sociedade, nós estabelecemos parâmetros de comparação. A comparação com outras pessoas, ou até mesmo dentro aqui do seio evangélico, do seio eclesiástico. Às vezes nós sofremos quando fazemos comparações. Olhamos para alguns irmãos, vemos tantos dons. Olhamos para outras pessoas e vemos assim, uma fortaleza. Essa pessoa não enfrenta problemas. Por que parece que todos os problemas o Senhor deixou vir para mim, para dentro da minha casa? Eu podia dividir com o meu outro irmão. E esse tipo de comparação existe. Se você for honesto, você vai compreender e ver que em algum momento da sua vida você pensou assim. Você se comparou com outra pessoa. E às vezes essa comparação serviu como alavanca para o seu desânimo. Mas não foi assim que o Senhor Jesus pensou para mim e para você. Um outro motivo de natureza emocional nós podemos encontrar na falta de esperança. Falta de esperança, alguns dizem falta de esperança no futuro, falta de esperança na vida, e nós poderíamos traduzir como falta de confiança nas promessas de Deus. Daí a gente fazer um link com motivos de natureza emocional com motivos de natureza espiritual. Às vezes a nossa emoção ela é atingida, a nossa alma sofre, padece. Mas a origem desse sofrimento está nas questões espirituais. Um outro motivo emocional, nós podemos perceber que às vezes se encontra naquele sentimento de inadequação, ou que nós poderíamos traduzir como vergonha. Pessoas que se sentem indignas, com vergonha dos seus próprios erros, e às vezes não se sentem à altura de uma determinada ação de Deus. E eu me lembro de uma história compartilhada comigo por um casal aqui da nossa igreja, cuja família é de uma outra cidade aqui perto. E ela convidou o seu tio para ir à igreja, era um empresário conhecido na cidade, e o tio falou para ela assim: vai você, minha sobrinha, porque
eu não me sinto digno de estar lá. Como se a igreja fosse um lugar de pessoas perfeitas. Como se esse ambiente de culto aqui só tivessem pessoas que não são pecadoras. Pasmem os irmãos, algumas pessoas pensam assim. E esse sentimento as afastam justamente daquilo que Deus tem como solução para o seu problema. O lugar dos enfermos é no hospital. E quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, o samaritano que socorreu o homem que foi encontrado à beira do seu caminho e levou para uma estalagem, quando eu li esta parábola certa vez, o Senhor falou e ministrou ao meu coração, essa estalagem é a igreja. Há muitas pessoas que estão aí espancadas pela vida, que ficam no nosso caminho. E a estalagem para onde nós podemos levar após o primeiro socorro, os primeiros socorros, é justamente o quê? A nossa casa comum, a nossa família, a igreja do Senhor Jesus. A grande diferença é que aqui, uma vez tratado e curado, você vira médico, você vira enfermeiro. E você passa a ser servo daqueles que te serviram um dia, ou que te servirão futuramente. Porque se hoje você está bem, e o problema está na vida do outro, amanhã poderá ser diferente. É nesse sentido que nós precisamos nos tratar quando o desânimo vem, através desse sentimento de sermos indignos, de termos vergonha. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados, mas os nossos pecados, uma vez colocados e depositados diante dos pés do Senhor Jesus, todos serão perdoados. E uma vez perdoados, nós somos reconciliados. E uma vez reconciliados, nós voltamos à comunhão com o Senhor. O ser humano será indigno, sim, irmãos, todos nós, enquanto estivermos nessa vida aqui e não recebermos o corpo glorificado que nos levará aos céus. Mas ninguém melhor do que Deus e o Senhor Jesus para declarar isso nas Escrituras, que apesar de sermos quem somos, o Senhor nos ama. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E os braços do nosso Deus estão sempre abertos para nos receber, mediante o nosso arrependimento, mediante o nosso retorno a Ele. Um outro problema que muitas vezes traz o desânimo na área emocional é a espera por resultados imediatos. Quem aqui nunca sofreu, quando lutou e não viu o resultado desejado na sua vida? Quando orou, por exemplo, e não ouviu uma resposta de Deus, ou não ouviu aquela resposta que gostaria de ouvir do Senhor? Quando recebeu uma promessa e essa promessa ainda não se cumpriu? Essa espera por resultados imediatos, ou o imediatismo, tem sido uma das razões, um dos motivos emocionais que tem nos levado ao desânimo. Parece que o Salmo 40 sumiu da nossa mente, quando diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O tempo é de Deus, irmãos. O tempo pertence ao Senhor e nós precisamos nos adequar ao tempo de Deus. Não sermos imediatistas, mas sabermos que uma vez nos colocando de forma obediente diante do Senhor, nos caminhos do Senhor, o tempo da promessa dEle, né, para a nossa bênção, para a resposta das nossas orações vai chegar. Nós precisamos confiar e esperar. E um último motivo que eu trago aqui para a reflexão dos irmãos em relação ao desânimo na área emocional é justamente a falta de comunhão, a falta de apoio que às vezes nós sentimos onde nós estamos. Infelizmente, irmãos, até mesmo na casa de Deus. A falta de apoio dos outros irmãos, a falta da intercessão, a oração de intercessão, ela não só tem o poder para trazer a resposta de Deus, o agir de Deus na vida dos irmãos, como também tem o poder para apaziguar uma alma aflita e angustiada.
Existe uma igreja que intercede e vale a pena eu ir, vale a pena eu orar pelo outro, porque eu sei que o outro vai orar por mim. Esse sentimento que muitas vezes as pessoas têm, da falta da comunhão, o desânimo vem porque às vezes se sente isolado, se sente sozinho. Os irmãos, muitas das vezes o problema é nosso. É a nossa falta de iniciativa, de procurar esse ambiente. Está se sentindo isolado? Então lute contra o isolamento. Busque a congregação do Senhor. Busque ambientes de oração, principalmente. E como é bom nós participarmos de forma ativa, de ambientes assim que o Senhor nos permite viver na casa dele. Mas assim como eu mostrei aqui 6 motivos de natureza emocional para o desânimo, eu também trago pelo menos 6 motivos de natureza espiritual. A falta de leitura da palavra de Deus é um deles. A falta de oração, vida de oração é outro. A falta do jejum também. Pasmem os irmãos, mas existem cristãos que nunca experimentaram o jejum. A prática do jejum é bíblica. O Senhor Jesus jejuou. Por que não jejuarmos? Pasmem os irmãos, mas às vezes eu recebo pergunta de gente antiga na igreja, perguntando sobre como que é o jejum, como fazer o jejum e por que fazer o jejum. Eu quero dizer para você que nunca fez, nunca é tarde para se começar. Mas uma vez você fazendo, você vai ver o quanto foi bom para trazer o poder espiritual de Deus para a sua vida, principalmente no que tange a luta contra as tentações e a vitória contra as obras espirituais do mal, nessa batalha espiritual que nós enfrentamos. Então eu repito, os motivos de natureza espiritual: a falta de leitura da palavra, a falta de oração, a falta de jejum, mas também a falta do uso dos dons no serviço da igreja, a falta da visão e do propósito acerca do seu próprio chamado. Se você ainda não tem uma visão clara e específica sobre o chamado de Deus para você, não o chamado geral, que é a conversão e a salvação, isso é para todos. Mas uma vez você já estando fazendo parte do reino de Deus, você precisa ter um discernimento espiritual daquilo que é visão de Deus para esse chamado seu. Todo cristão, uma vez convertido, ele recebe pelo menos um dom espiritual. E a Bíblia nos ensina que o dom espiritual, ou os dons espirituais que recebemos, eles são para servirmos a igreja do Senhor. Está se sentindo desanimado? Está se sentindo desanimado? Faça uma autoavaliação nesse momento. Pense nesses motivos e você vai ver que existe solução. Ânimo. Tende bom ânimo, como disse Jesus. Então a falta da leitura da palavra de Deus, falta de oração, falta do jejum, falta do uso dos dons espirituais, a falta de visão e do propósito do seu chamado. Mas não negligencie as tentações. E aqui o Senhor Jesus já nos falou outras vezes a diferença entre provação e tentação. E ficou claro que a tentação é um dos instrumentos usados por Satanás. E certamente que o desânimo pelo qual nós estamos passando, ou que alguém possa estar passando, passa na sua origem por uma obra espiritual do mal. A tentação é uma arma do inimigo, que certamente ele vai usar para enfraquecer a sua fé e para te distanciar de Deus e das pessoas de Deus. Primeiramente das pessoas de Deus e segundo do próprio Deus. Amém, queridos? E aí, então eu chego a uma conclusão nesse primeiro ponto da palavra. Existe uma razão suficiente para não deixar você desanimar. E essa razão está no tesouro que o texto da palavra de Deus nos fez pensar. Esse tesouro que nós temos guardado em nosso coração, que se chama Jesus. Ele é a razão. Assim como pode ter vários motivos, seja de natureza emocional ou espiritual, para nos desanimar, nós encontramos um
que é superior a todos eles, para nós nos animarmos e perseverarmos dentro daquilo que é o nosso chamado, dado por Deus para cada um de nós. Amém, queridos? Mas há um segundo ponto que eu trago para reflexão aqui nesse texto. Uma vez que anunciamos o Evangelho, e certamente você que já recebeu o Evangelho do Senhor Jesus tem anunciado, o apóstolo Paulo nos faz pensar que esse Evangelho pode ficar encoberto para algumas pessoas, mas o texto é claro em dizer que ele fica encoberto só para aqueles que querem. Volta ao versículo 3, quando ele diz: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se cremos que o Evangelho de Jesus é luz, e isso é uma verdade, sim ou não? Pense como era a sua vida antes de você conhecer Jesus através do seu Evangelho. E quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas, pelo contrário, receberá a luz da vida. A primeira forma como eu compreendo essa questão da luz que Jesus se refere, irmãos, é caminho apontado, é direcionamento, é resposta. Quando nós não sabemos o que fazer diante dos problemas que enfrentamos, e isso é independente da idade que nós estamos, né? Da faixa etária. E eu me lembro, louvado seja Deus, porque fui criado num lar evangélico, cristão. Meus pais me ensinaram a orar e a crer que há solução, que há resposta em Deus desde criança. E eu pude experimentar na carne o que é ser tentado. Pense numa criança que tinha visões espirituais e que viu o maligno vir atormentá-la durante o sono. Mas essa mesma criança tinha, diante dos gritos que dava, uma mãe que saía do seu quarto e orava. E após a sua oração, essa criança testemunhava da paz que só Jesus pode dar. Quando nós entendemos o que é luz, nós não queremos mais voltar para as trevas. Luz é isso, irmãos. É solução. É segurança. Ausência de medo. Quantas pessoas não conseguem ficar em casa com a luz apagada? E elas então precisam, para ter paz, segurança, acender pelo menos alguma luz. Jesus disse: eu sou a luz desse mundo. E aqui, nessa carta especificamente aos cristãos de Corinto, mas eu creio que seja para nós hoje, nos apropriamos dessa palavra. Se o Evangelho é luz, por que muitas vezes nós não conseguimos ter uma direção clara de Deus? Por que muitas vezes nós sentimos insegurança? Por que muitas vezes nós sentimos medo? Porque muitas vezes parece estarmos num ambiente de trevas. O que eu aprendo aqui é que se a pessoa sai das trevas, vai para a luz, experimenta a luz, mas se ela coloca uma venda nos seus olhos, a vida dela continuará em trevas, sim ou não? Você está num ambiente de trevas, eu vou falar bem claramente, você está num quarto escuro, você põe uma venda nos olhos e alguém acende a luz desse quarto, você continuará no escuro. Porque agora depende de você. É você que tem que tirar a venda dos seus olhos. É você que tem que buscar na luz de Jesus, que existe e que está disponível a você, esse ambiente que traz claridade a todas as coisas. Irmãos, eu vejo que existem duas categorias de pessoas para quem o Evangelho pode continuar encoberto, como disse o apóstolo Paulo aqui. Existem aquelas pessoas que ouvem e que não retêm a palavra de Deus.
Voltando ao texto, 2 Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus desse mundo? E Deus aí está com letra minúscula. Quem é o Deus desse mundo, irmãos? Tem crente que tem medo de falar esse nome. Quem é o Deus desse mundo? Satanás. Se você tem medo de falar o nome, que dirá dele, não? Deus te deu autoridade no nome de Jesus para enfrentar. Para enfrentar e vencer. Esse inimigo já foi vencido por Jesus na cruz. Diga amém. E todas as vezes que você se vir acuado por ele, clame o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de medo. Duas categorias de pessoas para quem o evangelho pode continuar encoberto. Primeiro é aquelas pessoas que ouvem, mas que não retêm a palavra de Deus. E segundo, aqueles que ouvem, mas que não querem ouvir. A pior pessoa, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, assim como o pior cego é aquele que não quer ver. São ditados que a gente lida com eles aí fora. Há quem diga que há uma diferença entre escutar e ouvir. Você escuta muitas vozes, mas você pode selecionar aquela que você quer ouvir. E eu creio que as vozes do Senhor, a voz do Espírito Santo, ela está sempre disponível a nós. O grande problema é que existem muitas outras vozes, gerando ruído. E o crente, para quem o evangelho às vezes continua encoberto, é esse crente que dá ouvido a outras vozes, não consegue discernir a voz do Espírito Santo. Deus usou o profeta Isaías para avisar que seria assim nesses dias. Isaías capítulo 6, verso 9, diz assim: então ele disse, vá e diga a este povo, Deus falando com Isaías, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Essa foi a realidade que Isaías enfrentou nos dias em que profetizou. Essa é a realidade que ainda persiste, perdura, irmãos, nos nossos dias. E Jesus explica isso. Ele explica como que essa profecia, estava se cumprindo e haveria ainda de se cumprir na vida de muitas pessoas. Quando ele citou a parábola do semeador, uma parábola muito importante, registrada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 registraram essa parábola. Eu escolhi o texto de Mateus 13, a partir do verso 1. Justamente quando Jesus conta a parábola, e eu vou sintetizá-la para os irmãos. O semeador saiu a semear, e quando ele semeava, a semente caía em pelo menos 4 tipos de solos. O primeiro solo, o solo duro, enrijecido, da beira do caminho. O segundo solo caiu num terreno rochoso, cheio de pedras. Um terceiro solo foi o solo onde havia espinhos. E o quarto e último solo foi o solo fértil, preparado. O que Jesus mostrou nessa parábola? Que a semente era a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, boas notícias. Ele mostrou que o solo, na verdade, é uma réplica do nosso coração, de como nós podemos receber a palavra de Deus. Então ele mostra que há pessoas que recebem a palavra de Deus da mesma forma que um chão endurecido da beira do caminho. Há outras pessoas que recebem a palavra de Deus da mesma forma que aquele solo rochoso, cheio de pedras. Há outras pessoas que recebem a palavra de Deus tal como um solo já onde tem espinhos, e há outras pessoas que recebem a palavra de Deus tal qual o solo fértil, terra boa, preparada. E a consequência disso
Jesus traduz para os seus discípulos justamente porque eles não compreenderam. Buscaram Jesus em secreto e perguntaram: mestre, o que significa essa parábola? E aí Jesus explica para eles que aquele solo da beira do caminho, onde a semente caiu, e ele disse que vieram as aves do céu e comeram. Ele ensinou que era uma ação do reino das trevas. Os pássaros representavam o diabo que vinha e arrebatava a semente dos seus corações. Ela nem chegava a germinar, quiçá frutificar. Jesus explicou que aquele solo rochoso, e isso está em Mateus 13, no verso 20, esse tipo de solo representa aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria, mas ela não tem raiz em si mesma, então vai ser de pouca duração. Quando chega a angústia, disse Jesus, quando chega a perseguição por causa da própria palavra de Deus, logo se escandaliza. Em outras traduções, diz que na hora da provação, elas se desviam do evangelho que é a palavra do Senhor. No solo rochoso, é fácil brotar uma semente, mas é difícil criar raízes, portanto é difícil frutificar. Nós precisamos criar raízes na palavra do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não há como você desenvolver sua fé. Não há como você receber bênçãos e a graça do Senhor vem por meio da fé. Se você não tiver vida na palavra de Deus, se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus. O outro tipo de solo, o solo entre os espinhos, no verso 22 diz que é como as pessoas que ouvem a palavra, porém as preocupações deste mundo, a fascinação das riquezas vem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que fascinação é essa com as coisas do mundo, especificamente as riquezas? E eu aplico isso de uma forma muito simples, irmãos. Há muitas pessoas que procuram Jesus para resolver seus problemas. E continuam caminhando com Jesus, traduzindo, caminhando na igreja, enquanto não tem mais problemas. E existe uma parcela dessas pessoas que quando não tem problemas, elas procuram problemas, sim ou não? E não falta alguém para trazer problema. Aliás, o diabo fica esperando você abrir-se voluntariamente para um problema. E ele já semeia um monte de problema no seu caminho. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos são as tentações. E todo ser humano, difícil que não seja vulnerável, não seja frágil à área econômica e financeira. Quer tocar na vida de alguém, toca no seu bolso primeiro. Sim ou não? Problemas conjugais, irmãos. Casais se separando, você vai ver a razão, crise financeira. Enquanto estava tudo bem no orçamento, era meu bem para cá, meu bem para lá. Mas quando a fome entrou pela porta, o que aconteceu? O amor saiu pela janela. Vocês já ouviram esse ditado? Quando há escassez, tinha um amigo que dizia para mim assim: Sandro, eu aprendi com um sábio que casa que tem pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Quer conhecer a pessoa com quem você convive? Passa um apertozinho com ela. Você vai ver se ela te ama mesmo ou não. Enfrenta a primeira dificuldade com essa pessoa. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas perdem a bênção do Evangelho por causa dos problemas econômicos e financeiros. E eu não citei aqui, mas às vezes o dinheiro fácil
de origem ilícita tem levado muitas pessoas ao fracasso. Justamente o que o texto diz. Fascinação das riquezas sufocam a palavra de Deus. Vai recebendo bênçãos e não reconhece que são bênçãos de Deus. E às vezes recebe uma tentação e atribui uma bênção de Deus, porque era o que lhes convinha ao coração. Pastor Marcos é de Campos há muito tempo. Eu pude compartilhar de uma experiência muito ruim, negativa, que há alguns anos atrás na nossa cidade, quando estouraram operações da Polícia Federal, e alguns cristãos estavam envolvidos. E eu conhecia um especificamente, que estava antes dizendo, Deus está me abençoando, eu estou prosperando. Como que você pode atribuir, sendo de Deus, algo que não vem para a sua vida segundo os princípios de Deus, com coerência segundo a palavra de Deus? Mas é o que se ajustava aos desejos do seu coração. Há muitas pessoas criando subterfúgios, ajustando sua consciência para aquilo que lhe convém. E o apóstolo Paulo já dizia isso a Timóteo, que nesses últimos dias pessoas estariam buscando pregadores, né, que tivessem falando aquilo que era doce aos seus ouvidos, e não aquilo que fosse a palavra de Deus genuína, o evangelho verdadeiro. Mas quando Jesus fala da parábola do semeador, graças a Deus há um espaço nessa parábola para aqueles que têm um coração conforme a terra fértil, boa e aberta e preparada para a palavra do Senhor, na qual a palavra vem, germina, cresce, frutifica e produz a 100 por 1. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem para mim, para você, dizendo que o seu coração foi planejado por Deus para ser terra boa, terra fértil. Que a luz está disponível a você. Não aceite venda nos seus olhos. Se o Senhor te tirou das trevas para o reino de luz, não aceite que nem o inimigo, nem outras pessoas e nem você mesmo coloque venda nos seus olhos para te afastar dessa luz, que é o tesouro maior que nós podemos receber aqui. Por último, eu aprendo aqui que a centralidade da nossa fé e a razão da nossa esperança estão em Cristo Jesus. Não podemos nos perder ou nos distanciar da mensagem do evangelho puro e genuíno, que é Cristo o Senhor e nós os seus servos. Veja-se no verso 5, não é isso que Paulo diz? Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos do Senhor e de vocês, por causa de Jesus. O crente precisa saber o seu lugar nessa relação. Provavelmente você já ouviu alguma heresia que no passado, um pouco recente, esteve em voga. Determine para Deus isso. Cobre de Deus os seus direitos. A mídia estava aí para nos mostrar um evangelho falseado. Não tem na Bíblia. E o cristão não tem autoridade para determinar nada para Deus e nem cobrar seus direitos ao Senhor. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça. E graça é favor imerecido. Se não é pelo que merecemos, irmãos, não é pelo direito que temos. Mas você pode determinar para si mesmo. Essa é a grande diferença. Então inverta esse evangelho distorcido, conserta e aplica na sua vida. Determine para si mesmo que esse tipo de pecado não entra mais no seu coração. Determine para si mesmo que essa prática pecaminosa não vai entrar mais na sua casa. Porque você entregou sua casa, sua família ao Senhor. Você consagrou o que tem a Deus. Isso você tem autoridade para determinar.
mas peça humildemente ao Senhor para te ajudar, te respaldar e que o Espírito Santo esteja aí para te capacitar. E se abra para essa capacitação, esse mover do Espírito Santo na sua vida. O Evangelho de Cristo não está firmado em pessoas, mas no próprio Cristo. O ser humano sem Jesus é um ser sem luz, grave isso. Nós não temos luz própria. A nossa luz é o que refletimos de Jesus. E quanto mais distante estivermos de Jesus, menos luz nós vamos refletir. Olha o que o verso 6 nos diz, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu vou repetir. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu aonde, irmãos? Em nosso coração, para a iluminação do conhecimento de quem? Da glória de Deus, na face de Jesus, que reflete a glória de Deus. E daí, nós precisamos ter uma visão crítica sobre a religião que professamos, sobre os cultos que entregamos a Deus. O culto genuinamente evangélico, ele precisa estar firmado em pelo menos 5 pilares. Somente Cristo. A glória somente a Deus. Ele precisa estar firmado na Escritura Sagrada e não pode fugir dela. A nossa salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo que compramos com dinheiro. A nossa salvação é pela graça. Somente Cristo. A glória somente a Deus. Só aceitamos aquilo que está na Escritura. E se somos salvos, é somente pela graça. E se nos relacionamos com Deus, somente por meio da fé. E se nós pararmos para pensar, esses são os princípios da Reforma Protestante. Os 5 solas. Em latim, solus Christus, soli Deo gloria, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Foi isso que norteou a primeira Reforma Protestante. Infelizmente, muitas igrejas protestantes que se dizem protestantes não estão firmadas nesses 5 pilares. Não é mais Cristo o dono de algumas igrejas. Elas têm seus donos. A salvação não vem mais pela fé. Você precisa comprar um terreninho no céu. O que recebemos de Deus não é mais pela graça. Você precisa se esforçar para ser salvo. Não. Não pode ser assim, irmãos. O que conduz a nossa vida? Somente a Escritura. Ela é suficiente e não precisa de mais nada. Eu concluo essa palavra no versículo 7. Quando o apóstolo Paulo diz, temos, porém, este tesouro, o Evangelho, em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. E não de nós. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que a nossa relação com o Evangelho de Cristo deve ser comparada à relação entre um tesouro e um vaso de barro. Pare para pensar aonde você guarda as coisas mais valiosas que você tem. Alguém tem em casa aí uma caixinha onde guarda as suas joias e essa caixinha é de barro? Tem? Não. Normalmente nós guardamos o nosso tesouro em cofres, lugares seguros, fortes. Mas qual é o maior tesouro que esse texto nos diz que temos, irmãos? Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Temos este Evangelho como tesouro. Mas nós somos o quê? O vaso de barro. Isso é um contraste. O Evangelho é feito de contrastes, irmãos.
Quem quiser ser o primeiro precisa ser antes o último. Quem quiser ser servido precisa antes servir. E Jesus fez isso para nos ensinar. Isso significa que o vaso de barro vale muito menos do que aquele tesouro que está guardado nele. Isso significa que o tesouro está dentro de você, é Cristo. Ele é muito maior do que você, que é o vaso de barro. Você existe para Jesus, para glorificar Jesus. Você existe para servir Jesus, servir ao Senhor. E nós não podemos fugir dessa relação. E foi por esta razão que o apóstolo Paulo afirmou lá em Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo alcançou esse patamar, irmãos. Ele disse para mim, o viver, a razão de viver é Cristo. Porque se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar com Cristo, face a face com Ele. Quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil de lidarmos com as dificuldades da vida, com aquilo que pode nos trazer desânimo, porque o nosso tesouro não está nas coisas que nós perdemos ou podemos perder e ficar desanimados por isso. Nosso tesouro não está nas pessoas com quem nos relacionamos, que podem nos trair, nos decepcionar e nos levar ao desânimo, mas o nosso tesouro é Cristo Jesus, que não nos decepciona, que não nos abandona, que nunca vai nos trair. O que eu aprendo nesta palavra, irmãos, é que apesar de tudo aquilo que possa tentar nos desanimar ou nos afastar da presença de Deus, em Cristo Jesus nós podemos encontrar força e esperança para continuar. No verso 8 de 2 Coríntios 4, texto que estamos lendo, Paulo conclui dizendo: em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. E existe uma promessa para quem perseverar, está no verso 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos dê luz sempre, para que possamos encontrar nele a razão e o ânimo para nós vivermos e vencermos. Louvado seja o Senhor por isso.